Então, pessoal, está aqui o nosso primeiro tipo de equação incompleta, é aquela equação do tipo b igual a zero. Ou seja, a gente vai ter um tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, incompleta, faltando o termo algébrico bx. Como que eu vou resolver esse tipo de equação? Você vai isolar o termo que tem a tua incógnita, no caso ax ao quadrado, e vai resolver como se fosse uma equação do segundo grau, com um detalhe no fim, né, que vai ser a extração da raiz quadrada. Então, vamos lá ver os exemplos aqui comigo na tela. No primeiro, nós temos x ao quadrado menos 25 igual a zero. Então, eu vou reproduzir a equação aqui, ó, x ao quadrado menos 25 igual a zero. E o que é que a gente vai fazer? Eu vou isolar o termo x ao quadrado. Quando a gente faz isso, esse termo aqui, ó, independente, menos 25, eu vou transferir ele para o segundo membro da igualdade. Isso vai fazer ele ficar oposto. O sinal dele vai inverter, né? Então, se nós temos aqui ele negativo, ele vai ficar positivo. Eu vou ter x ao quadrado igual a 25, tá bom? Agora, olha só, x ao quadrado igual a 25. Um número que elevado ao quadrado é igual a 25. Essa resposta, pessoal, ela pode ser duas. Ela pode ser 5 positivo ou ela pode ser 5 negativo. Basta você lembrar da regra de potências, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. 5, né? Vou colocar o sinal de mais para a gente lembrar, né? Quando eu multiplico mais 5 vezes mais 5, isso é a mesma coisa que mais 5 elevado ao quadrado. E essa multiplicação, ela dá 25, positivo. Quando eu faço menos 5 vezes menos 5, isso vai ficar menos 5 ao quadrado. É a mesma coisa que essa potenciação. E eu sei que isso também vai dar 25 pela regra da multiplicação de sinais iguais. Então, você repara, olha só, que a resposta da minha pergunta aqui em cima, ela pode ser 5 positivo ou 5 negativo, mais 5 menos 5. E isso eu vou escrever, olha só, para facilitar a nossa vida, toda vez que a gente estiver fazendo cálculos, eu vou escrever essa forma aqui, ó, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada, nesse caso, de 25. Ora, eu sei que a raiz quadrada de 25 é 5, mas vai ficar na frente, ó, mais ou menos 5. Ou seja, pode ser 5 ou menos 5. Agora que eu encontrei o valor de x, eu vou escrever o conjunto solução, né? Que a gente chama com a letra S maiúscula. Eu vou abrir chaves aqui, ó. Quem é meu conjunto solução? Meu conjunto solução é menos 5 e 5. Tá certo? Então, ó, resolvemos a nossa equação do segundo grau incompleta, quando b é igual a zero. Agora é só a gente estender isso aí para todos os outros exemplos. Vamos ver o próximo exemplo que tem aqui para a gente resolver? Tá? Então, nós temos, ó, 2x ao quadrado menos 18 igual a zero. Vamos lá? Vou isolar, né? Eu vou pegar esse menos 18, vou transferir ele para o segundo membro, ele vai ficar 18 positivo. Então, eu vou ter 2x ao quadrado igual a 18. Repara que o meu x ao quadrado está multiplicado por 2. Então, esse 2 aqui ele vai passar dividindo e a gente vai ter x ao quadrado é igual a 18 dividido por 2. Isso vai me dar 9. E agora eu vou chegar naquela parte, ó. X ao quadrado igual a 9. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. E qual é a raiz quadrada de 9? 3. Então, eu vou ter x igual a mais ou menos 3. E daí, ó, é só a gente escrever agora o nosso conjunto solução. Tá? S é igual a menos 3 e 3. Eu coloco na ordem crescente, né? Então, você tem aí menos 3 e 3. Vamos lá para o nosso terceiro exemplo que eu separei. A gente tem 7x ao quadrado menos 14 igual a zero. Vamos no mesmo processo, né? Eu vou isolar o 7x ao quadrado. Esse 14 vai passar para o segundo membro, ele vai ficar positivo. Esse 7 que está multiplicando x ao quadrado vai passar dividindo, então eu vou ter x ao quadrado igual a 14 dividido para 7.
E isso vai me dar quanto? 2, certo? Então, ó, x ao quadrado igual a 2. E agora a gente vai para aquele detalhe, né, da extração da raiz quadrada. Então, eu vou ter mais ou menos raiz quadrada de 2. Ora, mas agora pensa comigo. Raiz de 2 é um número irracional. Ele é um número de infinitas casas decimais e que elas não se repetem. Não tem padrão de repetição ali. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar minha resposta assim. Porque para eu colocar um número aproximado aqui, não viria ao caso eu escrever 1,4 ou coisa desse sentido. Aqui eu quero a resposta da minha equação e eu já tenho ela em mãos. Tá? Então, meu conjunto solução vai ser menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Fechamos aqui o nosso terceiro exemplo. E agora, por fim, nosso último exemplo, x ao quadrado mais 16 igual a zero. Vamos isolar o x ao quadrado. Esse 16 aqui, ó, ele está positivo. Ele vai passar para o segundo membro da igualdade negativo, menos 16. Vou fazer agora, ó, a extração da raiz quadrada. Então, eu vou ter x igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 16. Só que nessa parte é o nosso problema. Nós sabemos, ó, que não existe raiz quadrada de números negativos no conjunto dos números reais, que são os números que nós utilizamos. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou dizer que não existe solução. Por quê? Porque não tem como eu tirar a raiz quadrada de menos 16, porque ele é um número negativo. Ora, então, conjunto solução é igual ao conjunto vazio, olha só. Não existe x que satisfaça aqui a minha situação. Então, é vazia a minha resposta, não tem valor para x. Tá beleza? E aí, a gente fecha esse primeiro tipo de equação incompleta do segundo grau. Vamos lá agora para o nosso segundo tipo de equação. Então, pessoal, nesse nosso próximo tipo de equação incompleta é aquele onde o coeficiente c, o termo independente, é igual a zero. E nós vamos ter algo desse modelo aqui, ó, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Como que eu vou resolver esse tipo de equação incompleta? Aqui a gente vai prestar atenção num detalhe onde os dois termos que eu tenho no primeiro membro, eles têm um fator em comum. E eu vou utilizar a decomposição do fator comum em evidência. Preste atenção como que vai funcionar. Vamos pegar aqui o nosso primeiro exemplo. X ao quadrado mais 5x igual a zero. Você percebe comigo, ó, que esse termo x ao quadrado e esse termo 5x, eles têm o fator comum x. Tá? Então, você tem que lembrar do seguinte, ó, x ao quadrado é x vezes x, certo? Então, quando eu presto atenção nesse detalhe aqui, ó, o que é que eu consigo? Eu consigo extrair um x de cada um desses termos. E eu vou escrever ele em evidência aqui fora. E isso aqui vai ficar multiplicando pelo que sobrou de cada um dos termos, depois que eu tirei esse x. Então, se aqui eu tinha x ao quadrado, eu tirei 1, sobrou só um x. Beleza? O 5, ó, era 5x, então se eu tirei o x dele, sobrou só o 5. E isso aqui vai ficar igual a zero, que eu não mexi na igualdade, né? Eu estou só rearrumando aqui, ó. Coloquei em evidência o fator comum x. Nessa hora, a gente vai usar o nosso artifício aqui da multiplicação, que o resultado é zero. Lembra quando que uma multiplicação ela dá zero? Quando um dos termos é igual a zero. Então, aqui, eu tenho duas situações que podem acontecer. Ou esse x é igual a zero, ou esse x mais 5 é o termo igual a zero. Então, se esse cara for igual a zero, eu já aqui não tenho mais nada a fazer. Eu vou dizer, olha, o meu x é zero. Mas aí você fica, professor, pode ser igual a zero? Pode. Zero é um número real, então por ali ele vai configurar uma das nossas respostas. Tá? Ou então, ó, esse cara aqui, o x mais 5, ele é o zero. Só que para ele ser o zero, né, esse aqui, ó, esse x ele tem que ser menos 5. Por quê? Porque se eu isolar ele aqui, ó, x,
Esse 5 vai passar aqui para o segundo membro, né? Vai ficar menos 5. Professor, e esse zero? Olha, o zero ficaria 0 menos 5, que daria menos 5 de qualquer jeito, né? Então, você vê ó, que eu consegui dois resultados. Eu consegui esse, x igual a 0, ou você vê aqui, ó, x igual a menos 5. Vamos escrever o nosso conjunto de solução. Isso vai ficar igual a 0 menos 5. Ó, dessa vez não coloquei na ordem crescente, né? Mas pode ser menos 5, 0. Beleza? Olha só. Aqui eu já vou deixar uma dica também, moçada, para esse tipo de equação, quando você tem o c igual a 0. Sempre uma das respostas vai ser x igual a 0. Então, vamos ter respostas desse tipo, ó. Ok? Agora, vamos lá para os nossos outros exemplos, seguindo o mesmo padrão. Vamos pegar aqui a segunda equação que eu separei para nós, que é 3x² menos 12x igual a 0. Aqui eu vou, de novo, ó, colocar o padrão do x em evidência. Tá? Então, eu vou ter x que multiplica 3x menos 12 igual a 0. Tirei um x de cada termo, certo? Agora vem aquele nosso detalhe. Ó. Ou esse cara aqui vai ser 0, ou todo esse termo do parêntese vai ser 0. Aqui eu vou ter x igual a 0, direto, né? Óbvio. E aqui eu vou ter 3x menos 12 igual a 0. Beleza? Então, agora ó, eu vou isolando o x aqui, porque eu não quero isso daqui. Isso aqui virou uma equação do primeiro grau, e eu vou ter que resolver essa equação. Então, vou isolando o x, ó, sem errar o sinal. Esse menos 12 passa para o segundo membro positivo. Esse 3 aqui que está multiplicando o x, ele vai passar dividindo o meu 12. E aí eu vou ter x igual ao quê? A 4. Olha só. Achei dois valores e agora eu vou escrever nosso conjunto de solução. S é igual a 0 e 4. Lembra o que eu falei ainda há pouco? Sempre no nosso conjunto de solução, uma das respostas, uma das raízes da nossa equação vai ser 0. E aí, para a gente fechar agora a nossa aula, vamos lá para 5x² menos x igual a 0. Agora, a gente vai colocar aquele padrão, né? X em evidência, porque os dois termos aqui têm x. Então, x vezes 5x. E aqui, pessoal, olha só, eu tenho menos 1x. Então, menos 1x, tirando o x dele, vai ficar menos 1. Isso igual a 0. Então, eu vou ter agora, nessa hora, eu vou ter x igual a 0, né, para essa primeira, que é aquele padrão. E nessa parte aqui, a gente vai ter todo o conteúdo do parêntese, 5x menos 1 igual a 0. Como que eu vou resolver essa equação? Vou isolar o x. Tá? Então, eu vou ter 5x igual a 1. Ele está negativo, vai passar positivo para o segundo membro. Esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo. E aqui, pessoal, vai ficar 1 dividido para 5, certo? Não é para você inverter, não, né? Você colocar 5 para 1. Olha aqui, o 5 é ele que está aqui multiplicando o x. Então, é ele que vai passar dividindo. E aqui nós fechamos. Ó. 1 dividido para 5 vai ficar um número decimal. Mas eu não quero colocar na forma decimal. Vou deixar na forma de fração mesmo. E agora eu vou escrever o meu conjunto solução. S é igual a 0 e 1 sobre 5. Tá bom? Aqui, olha só, a gente finalizou esse tipo de equação do segundo grau incompleta. E também nós finalizamos a nossa aula, tá, dessa semana de equações do segundo grau. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado entendível a todos vocês. Agora é só a hora de praticar, né? A prática leva à perfeição. E aqui na matemática, a prática vai fazer você entender todo o processo, transformar isso daí de uma maneira que fique automática para você, né? Que você reconheça os tipos de equações incompletas e que você já guarde na sua memória e lembre isso quando você for precisar resolver esse tipo de equação. Tá bom? Então, não deixem aí de deixar o curtir no vídeo, também não deixe de se inscrever no canal para as próximas aulas.
Fiquem bem, até a próxima e tchau!